Vocês acreditam que às vezes as pessoas que mais nos machucam acabam fazendo o maior favor das nossas vidas? Eu sou a Madison, tenho 32 anos e hoje vou contar uma história que mudou completamente minha perspectiva sobre relacionamentos, dinheiro e principalmente sobre quem eu realmente sou. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando e, se essa história o tocou, inscreva-se porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Meu ex-marido, David, achou que tinha encontrado alguém melhor que eu. Uma mulher mais jovem, mais bonita, mais bem-sucedida. E sabe de uma coisa? Ele estava certo em parte. Ela realmente era melhor que eu. Pelo menos no papel. Mas o que ele não sabia, o que nenhum dos dois sabia, era sobre os pequenos segredos que eu vinha guardando durante nosso casamento. Segredos que, quando descobertos, transformaram completamente essa história de traição em algo muito, muito diferente. Deixa eu começar do início, porque essa história não começou com a traição. Na verdade, começou há muito tempo, quando eu ainda acreditava em contos de fadas e finais felizes. Eu conheci o David há 8 anos, numa festa de aniversário da minha colega de trabalho, a Jéssica. Era uma daquelas festas de apartamento em Manhattan, sabe? Todo mundo espremido, música alta, conversas que você mal consegue ouvir. Eu trabalhava como assistente administrativa numa empresa de seguros no centro de Nova York. Não era glamuroso, mas pagava as contas. David era deslumbrante. Alto, cabelo castanho perfeitamente penteado, sorriso que iluminava o ambiente. Ele trabalhava como gerente de vendas numa empresa de tecnologia e tinha essa confiança que eu nunca tinha. Quando ele se aproximou de mim naquela festa e disse que eu tinha o sorriso mais genuíno da sala, eu simplesmente derreti. Nossos primeiros meses juntos foram como um filme romântico. David me levava para restaurantes que eu nunca poderia pagar, me presenteava com flores sem motivo, planejava fins de semana surpresa em bed and breakfasts no interior do estado. Eu me sentia como a protagonista de uma comédia romântica. Pela primeira vez na vida, eu me sentia especial, escolhida. A diferença entre nossas situações financeiras sempre foi um elefante na sala, mas no início isso parecia até romântico. Eu morava num apartamento minúsculo no Queens, dividindo com 2 colegas de quarto. David tinha um loft moderno no Brooklyn, todo decorado com móveis de design que eu nem sabia pronunciar o nome. Quando eu comentava sobre as diferenças, ele sempre dizia: dinheiro não importa quando você encontra a pessoa certa. E eu acreditava nele, porque queria acreditar. Depois de 2 anos namorando, nos casamos numa cerimônia pequena e íntima. Não tivemos uma festa grande. Na verdade, foi ideia minha. Eu disse que preferia algo mais reservado. Mas a verdade é que eu não podia arcar com uma festa elaborada e tinha muito orgulho para deixar David pagar por tudo. Meus pais, que moram numa cidadezinha no interior do Ohio, fizeram o que puderam para ajudar, mas não era muito. A família do David, por outro lado, eles tinham dinheiro, muito dinheiro. Os pais do David, Robert e Patricia Henderson, eram donos de uma cadeia de concessionárias de carros de luxo em todo o estado de Nova York. Eles nunca foram rudes comigo, mas eu sempre senti que me viam como uma fase que o David eventualmente superaria. Durante as reuniões de família, eu me sentia desmocada, ouvindo conversas sobre investimentos, propriedades e negócios sobre os quais eu não entendia nada. Mas David sempre me defendia. Quando sua mãe fazia comentários sutis sobre a minha situação profissional modesta, ou quando seu pai perguntava quando eu planejava crescer na carreira, David mudava de assunto ou me levava para outro canto da sala. Ele me fazia sentir protegida, amada, valorizada. Os primeiros anos do nosso casamento foram genuinamente felizes. Nos mudamos para um apartamento maior no Brooklyn, nada extravagante, mas muito melhor do que qualquer lugar onde eu já tinha morado. David insistia em pagar a maior parte do aluguel, dizendo que ganhava mais e que era justo assim. Eu contribuía com o que podia e cuidava da maior parte das tarefas domésticas. Era um arranjo que funcionava para nós dois. Eu continuei trabalhando na empresa de seguros, mas eventualmente consegui uma promoção para coordenadora administrativa.
Não era um salário impressionante, mas eu estava orgulhosa do meu progresso. David sempre comemorava minhas pequenas vitórias como se fossem grandes conquistas. Quando recebi meu primeiro aumento, ele me levou para jantar no mesmo restaurante onde tivemos nosso primeiro encontro. Durante esses anos, eu me dediquei completamente ao nosso casamento. Aprendi a cozinhar os pratos favoritos do David, decorei a nossa casa do jeito que ele gostava, acompanhei ele em eventos de trabalho mesmo quando me sentia completamente fora do meu ambiente. Eu queria ser a esposa perfeita para o humano perfeito que eu tinha certeza que eu merecia. Mas a vida, como vocês sabem, tem uma forma cruel de testar nossas certezas. Por volta do 4º ano de casamento, algumas coisas começaram a mudar. Não drasticamente, não de uma vez, mas em pequenos detalhes que, olhando para trás, eram sinais claros do que estava por vir. David começou a trabalhar mais tarde com mais frequência. Ele sempre foi ambicioso, então isso não me preocupou inicialmente. Mas as horas extras se tornaram rotina, e os jantares românticos em casa se tornaram raros. Quando eu perguntava sobre o trabalho, ele parecia irritado, como se as minhas perguntas fossem uma invasão de privacidade. As reuniões de família também mudaram. David começou a ir sozinho para alguns eventos, dizendo que eram coisas de negócios ou que eu ficaria entediada. Inicialmente fiquei até aliviada. Essas reuniões sempre me deixavam desconfortáveis. Mas depois percebi que ele estava me excluindo de partes importantes da vida dele. Nossos finais de semana, que costumavam ser preenchidos com passeios, restaurantes e conversas longas, se tornaram silenciosos. David passava horas no laptop, mesmo em casa, e quando eu tentava iniciar uma conversa, ele parecia distraído, como se estivesse pensando em algo completamente diferente. Eu tentei falar com ele sobre essas mudanças algumas vezes. David, você tá bem? Você parece distante ultimamente. Ele sempre me tranquilizava com beijos e promessas de que era só uma fase no trabalho, que as coisas voltariam ao normal em breve. E eu acreditava, porque era mais fácil acreditar do que enfrentar a possibilidade de que algo fundamental estava mudando entre nós. Foi durante esse período que eu comecei a fazer algo que nunca imaginei que seria capaz de fazer. Algo que, na época, parecia uma solução temporária para um problema temporário, mas que acabou se tornando um segredo que definiria todo o resto da nossa história. Minha mãe, Linda, ligou numa tarde de quinta-feira em lágrimas. Meu pai, Frank, havia sido diagnosticado com um câncer agressivo e precisava de um tratamento experimental que o seguro não cobria. O custo, $200 mil. Uma quantia impossível para uma família de classe média do interior do Ohio. Eu não podia pedir ajuda ao David, não assim, não quando ele já pagava a maior parte das nossas despesas e eu já me sentia como um fardo financeiro no relacionamento. Além disso, seus pais nunca esconderam que me consideravam interesseira, sempre fazendo comentários sutis sobre como eu tinha a sorte de ter me casado bem. Pedir $200 mil confirmaria todas as suspeitas deles sobre mim. Então, eu fiz a única coisa que consegui pensar na época. Peguei emprestado. Não de bancos tradicionais, onde minha renda modesta nunca seria suficiente para garantir um empréstimo desse valor. Eu procurei alternativas. Alternativas que, admito agora, não eram as mais prudentes. Comecei com empréstimos online de empresas que prometiam aprovação rápida e sem muita burocracia. As taxas de juros eram altas, mas eu estava desesperada. Consegui $20 mil assim. Depois peguei adiantamentos no cartão de crédito, mais 15 mil. Abri novos cartões oferecidos por bancos diferentes, mais 20 mil. O restante veio de fontes ainda menos convencionais. Empresas de empréstimo que não faziam muitas perguntas sobre como você planejava pagar de volta, mas cobravam juros que faziam empréstimos bancários parecerem praticamente gratuitos. Em 3 meses, eu consegui juntar os $200 mil que meu pai precisava. O tratamento dele foi um sucesso, graças a Deus. Ele entrou em remissão e hoje está completamente curado. Naquele momento, vendo meu pai recuperando a saúde, eu senti que tinha feito a coisa certa, que todo o sacrifício financeiro havia valido a pena. O problema é que sacrifícios financeiros têm uma forma de se multiplicar.
As taxas de juros dos empréstimos que eu havia feito não eram brincadeira. Em 6 meses, a minha dívida havia crescido de $200 mil para quase $300 mil. Eu estava pagando apenas os juros mínimos de alguns empréstimos, e outros eu não conseguia nem fazer isso. David não fazia ideia de nada disso. Eu abri uma conta bancária separada para gerenciar todas essas dívidas. Mudei meu endereço postal para o escritório onde eu trabalhava, para que todas as correspondências dos bancos e empresas de empréstimo chegassem lá. Comecei a trabalhar horas extras sempre que possível, contando para David que era para juntar dinheiro para renovarmos o apartamento ou para fazermos uma viagem. A mentira foi crescendo, dia após dia, mês após mês, e conforme a mentira crescia, eu sentia que a distância entre David e eu também aumentava. Ele estava ficando cada vez mais frio, mais distante, mais crítico. Eu me perguntava se ele conseguia sentir que eu estava escondendo algo dele, se de alguma forma ele sabia que eu não era mais a mesma pessoa que ele havia conhecido. Os 2 últimos anos do nosso casamento foram uma montanha-russa emocional. Eu estava constantemente estressada por causa das dívidas, tentando encontrar formas de pagá-las sem que David descobrisse. Ao mesmo tempo, eu estava desesperadamente tentando manter nossa relação viva, planejando surpresas românticas com dinheiro que eu não tinha, comprando presentes caros para ele em datas especiais, tudo na esperança de que ele voltasse a me ver da mesma forma que me via antes. Mas quanto mais eu tentava, mais ele se afastava. E quanto mais ele se afastava, mais desesperado eu ficava e mais dinheiro eu gastava tentando reconquistá-lo. Era um ciclo vicioso que estava destruindo não só minhas finanças, mas também minha saúde mental e o meu casamento. Se eu soubesse na época o que eu sei hoje, talvez tivesse feito escolhas diferentes. Talvez tivesse sido honesta com o David desde o início, talvez tivesse procurado ajuda profissional para lidar com as dívidas de forma mais organizada, mas a vida não nos dá a oportunidade de voltar atrás e refazer as nossas escolhas. O que eu não sabia é que David também estava escondendo segredos. Segredos que iam explodir nossa vida de uma forma que eu jamais poderia ter imaginado e que tornariam minhas dívidas escondidas apenas o primeiro ato de um drama muito mais complexo e doloroso do que eu poderia ter previsto. Preparar e narrar essa história nos tomou bastante tempo, então se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal, isso significa muito para nós. Agora voltando à história. O que vocês vão descobrir agora é como às vezes a gente escolhe não ver as coisas que estão bem na nossa frente. Durante os 2 últimos anos do meu casamento, enquanto eu estava afundando em dívidas tentando salvar meu pai, David estava construindo uma vida paralela que eu simplesmente me recusava a enxergar. Tudo começou com pequenas mudanças que, isoladamente, pareciam inocentes. David sempre foi vaidoso. Uma das coisas que me atraiu nele era como ele se cuidava, sempre impecável, sempre cheiroso, sempre bem vestido. Mas por volta do 6º ano de casamento, a vaidade dele atingiu um nível completamente diferente. Ele começou a ir para a academia religiosa. Não que ele fosse sedentário antes, mas de repente ele estava lá 5, 6 vezes por semana. É para a saúde, Madison, ele dizia quando eu comentava. Tô chegando nos 40, preciso me cuidar melhor. Fazia sentido, né? Pelo menos era o que eu me dizia. Junto com a academia, veio uma obsessão por roupas novas. David sempre se vestiu bem, mas agora ele estava comprando ternos de marcas que eu nem sabia que existiam, sapatos que custavam mais do que meu salário mensal, relógios que... Meu Deus, os relógios! Quando perguntei sobre o Rolex novo que apareceu no pulso dele, ele disse que tinha ganhado uma bonificação no trabalho. A empresa está indo muito bem, amor. Finalmente estou sendo reconhecido pelo meu trabalho. Eu queria questionar, mas quem era eu para reclamar dos gastos do meu marido quando eu mesma estava gastando dinheiro que não tínhamos em presentes caros para ele? Era uma hipocrisia que eu não conseguia enfrentar na época. As viagens de trabalho também aumentaram drasticamente. David sempre viajava ocasionalmente para a empresa, mas de repente eram 2, 3 vezes por mês. Seattle, Chicago, Miami, Los Angeles. Expandindo o território, ele explicava. A empresa está me dando mais responsabilidades, mais clientes importantes.
Quando eu sugeria acompanhá-lo em algumas viagens, ele sempre tinha uma desculpa. Vai ser só trabalho, você ia ficar entediada. O hotel é básico, não vale a pena. Vai ser uma agenda muito corrida. O que mais me doía era como ele havia parado de me incluir nos planos futuros. Antes, a gente sonhava junto, onde a gente ia morar quando tivesse mais dinheiro, que tipo de casa a gente queria, se íamos ter filhos, como seria a nossa aposentadoria. Mas essas conversas simplesmente desapareceram. Quando eu tentava falar sobre o futuro, ele mudava de assunto, ou dizia que estava focado no presente. As conversas sobre ter filhos foram especialmente dolorosas. Aos 29 anos, na época, eu estava começando a sentir aquela pressão biológica sutil, sabe? Não era desespero, mas era uma vontade crescente de formar uma família com o homem que eu amava. Sempre que eu tocava no assunto, David dizia: ainda não é o momento certo, Madison. Vamos estabilizar melhor a situação financeira primeiro. Que situação financeira? Ele ganhava bem, nossa vida estava confortável. Pelo menos era o que eu pensava na época. Agora percebo que ele já sabia que nosso casamento tinha prazo de validade. Então, falar em ter filhos comigo seria cruel demais até mesmo para ele. A intimidade física entre nós também mudou drasticamente. Não desapareceu completamente. Isso teria sido um sinal muito óbvio demais. Mas se tornou mecânica, sem aquela paixão que sempre existiu entre nós, sem aquela conexão emocional que fazia nossos momentos íntimos serem especiais. Era como se ele estivesse cumprindo uma obrigação conjugal. Quando eu tentava criar momentos românticos, jantares à luz da vela, lingeries novas, fins de semana sem telefone, ele participava educadamente, mas eu sentia que o coração dele estava em outro lugar, literalmente. Os amigos também começaram a agir de forma estranha comigo. Michael e Jennifer, um casal que sempre foi próximo de nós, de repente pararam de nos incluir em seus planos. Quando nos encontrávamos casualmente, Jennifer mal conseguia me olhar nos olhos, e Michael parecia desconfortável, como se soubesse de algo que eu não sabia. Tom, o melhor amigo do David desde a faculdade, também mudou completamente comigo. Antes ele era carinhoso, me tratava como uma irmã, sempre fazia piadas e me incluía nas conversas. Mas de repente ele estava frio, distante, evitando ficar sozinho comigo. Numa festa de aniversário, eu o encontrei sozinho na cozinha e perguntei se tinha alguma coisa errada. Ele me olhou com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Parte pena, parte raiva, parte culpa. Madison, ele disse, você merece muito mais do que... Mas David apareceu nesse momento e Tom simplesmente parou de falar e saiu da cozinha. Eu deveria ter insistido naquela conversa. Deveria ter percebido que todos os amigos próximos do David sabiam de algo que eu não sabia. Mas eu estava tão focada em manter a fachada do casamento perfeito, tão preocupada com as minhas próprias mentiras financeiras, que ignorei todos esses sinais gritantes. O smartphone do David se tornou uma extensão do corpo dele. Antes ele deixava o telefone em qualquer lugar, às vezes até me pedia para atender quando ele estava no chuveiro. Mas de repente aquele telefone estava sempre com ele. Dormia com o telefone debaixo do travesseiro, levava para o banheiro, nunca deixava carregando em outro cômodo. Quando recebia mensagens, ele verificava, independente do que estávamos fazendo. Uma vez, durante um jantar romântico que eu tinha planejado para tentar reavivar nossa conexão, o telefone dele não parava de vibrar. Quando sugeri que ele desligasse por 1 hora, só para nós dois, ele ficou visivelmente agitado. Pode ser alguma coisa importante do trabalho. Você sabe como são as coisas agora, com todas essas expansões? A senha do telefone também mudou. David nunca havia escondido a senha de mim antes. Inclusive, muitas vezes eu usava o telefone dele para alguma coisa quando o meu estava descarregado. Mas de 1 hora para outra, quando eu tentei usar o telefone dele para ver as fotos de uma festa que a gente tinha ido, descobri que a senha tinha mudado. Quando perguntei, ele disse, a empresa implementou novas políticas de segurança. Todos temos que mudar senhas regularmente agora. As redes sociais foram outro sinal claro que eu ignorei completamente. David sempre foi ativo no Facebook e Instagram. Sempre postava fotos nossas, stories dos nossos fins de semana, declarações de amor em datas especiais. Mas isso parou abruptamente.
De repente, eu simplesmente desapareci das redes sociais dele. Não havia mais fotos minhas, não havia mais menções ao nosso relacionamento, não havia mais aquelas pequenas declarações públicas de carinho que ele costumava fazer. Quando comentei sobre isso, ele disse: "Estou tentando ser mais profissional online. Com todas essas promoções no trabalho, preciso manter um perfil mais sério." Mas quando eu olhava as redes sociais dele, ele ainda postava fotos de baladas com os amigos, estilo de games, memes engraçados. A única coisa que havia mudado era a minha ausência completa da vida digital dele. O que mais me machucou foi perceber como ele havia parado de me defender para a família dele. Lembram que eu contei como os pais do David sempre fizeram comentários sutis sobre minha situação profissional? Antes, David sempre intercedia, mudava de assunto ou me defendia discretamente. Mas nos últimos meses do nosso casamento, ele simplesmente ficava em silêncio quando sua mãe fazia esses comentários. Ou pior, às vezes até concordava com um aceno de cabeça. Numa reunião de família particularmente desconfortável, Patrícia, a mãe do David, fez um comentário sobre como algumas pessoas se acomodam na vida e param de buscar crescimento profissional. Era claramente direcionado a mim, já que eu ainda estava na mesma empresa há 8 anos. David, que antes teria mudado de assunto imediatamente, simplesmente disse: "Cada um tem suas prioridades, né, mãe?" Foi um momento de humilhação que eu jamais vou esquecer. Não pela fala da Patrícia, eu já estava acostumada com as indiretas dela, mas por perceber que meu marido, a pessoa que deveria estar do meu lado sempre, estava começando a concordar com as críticas da família dele sobre mim. As finanças da casa também se tornaram um ponto de tensão constante. David começou a questionar todos os meus gastos, por menores que fossem. Se eu comprava um vestido novo, ele perguntava se era realmente necessário. Se eu ia ao salão fazer cabelo e unhas, ele comentava sobre como isso estava ficando caro. Se eu sugeria jantar fora, ele dizia que precisávamos economizar. Isso era particularmente irônico, considerando que ele estava gastando fortunas em roupas de marca, academia cara e todas aquelas viagens misteriosas de trabalho. Mas na época, eu me sentia culpada porque sabia que estava gastando dinheiro emprestado em presentes para ele. Achei que ele tivesse sentindo o aperto financeiro por causa dos meus gastos secretos. A gota d'água deveria ter sido quando ele começou a chegar em casa com perfume de mulher. Não era sutil, era óbvio. Um perfume doce, floral, completamente diferente de qualquer coisa que eu usava. Quando comentei, ele disse que tinha abraçado uma colega de trabalho que estava passando por uma situação difícil ou que tinha pego o elevador com uma vizinha que usava muito perfume. Sempre havia uma explicação, sempre havia uma desculpa razoável, e eu aceitava todas porque a alternativa, enfrentar a verdade, era terrível demais para considerar. O comportamento dele nos fins de semana também mudou completamente. David sempre foi social, adorava sair, conhecer lugares novos, mas nos últimos meses ele preferia ficar em casa, assistir TV, fazer coisas separadas. Quando eu sugeria atividades juntos, um filme no cinema, um passeio no parque, visitar amigos, ele sempre estava cansado demais, ou tinha trabalho para fazer, ou simplesmente não estava com vontade. Mas as redes sociais mostravam uma história diferente. Eu via fotos dele em restaurantes bacanas, em bares, em eventos sociais. Só que eu nunca estava nessas fotos. E quando perguntava sobre esses lugares, ele dizia que eram eventos de trabalho, reuniões com clientes ou encontros rápidos com amigos que eu não conhecia. A comunicação entre nós praticamente morreu. Antes, a gente conversava sobre tudo: trabalho, família, sonhos, medos, planos, fofocas, filosofias de vida. Mas nos últimos meses, nossas conversas se limitavam a questões práticas. Quem ia buscar a roupa na lavanderia, que conta precisava ser paga, se tínhamos compromissos no fim de semana. Quando eu tentava puxar conversas mais profundas, David se mostrava impaciente ou distraído. "Madison, estou cansado", ele dizia. "Podemos falar sobre isso depois?" Mas depois nunca chegava. O mais doloroso de tudo isso era perceber como eu havia me tornado uma estranha na minha própria casa, no meu próprio casamento. David me tratava com educação, como você trataria um colega de quarto com quem você tem uma relação cordial, mas distante. Não havia mais intimidade emocional, não havia mais cumplicidade, não havia mais planos compartilhados.
E sabe o que é mais trágico em tudo isso? Durante todo esse período, enquanto eu estava percebendo que estava perdendo meu marido, mas não conseguia admitir para mim mesma, eu continuava me afundando em dívidas, tentando reconquistá-lo. Comprei uma viagem surpresa para o aniversário dele, $15.000 que eu não tinha. Comprei um relógio de presente de Natal, $8.000 no cartão de crédito. Decorei a casa inteira para o aniversário de casamento, mais 5.000 em gastos, que só aumentaram a minha dívida. Cada gesto desesperado meu para salvar nosso casamento só me afundava mais no buraco financeiro que eu havia cavado. E cada gesto aparentemente carinhoso da minha parte só deixava David mais desconfortável, porque ele já sabia que nossa história estava chegando ao fim. Se eu pudesse voltar no tempo e falar com aquela Madison que estava negando a realidade com todas as forças, eu diria: para, respira, olha ao redor, vê o que está acontecendo, para de tentar comprar o amor de alguém que já decidiu te deixar. Mas a vida não funciona assim. Naquele momento, eu estava tão desesperada para manter a minha vida como eu a conhecia, que preferi ignorar todas as evidências de que essa vida já não existia mais há muito tempo. O que eu não sabia é que enquanto eu estava lutando sozinha contra a maré crescente das minhas dívidas e da frieza do meu marido, David estava construindo uma nova vida com alguém que ele achava que era muito melhor do que eu. E essa pessoa estava prestes a entrar na nossa história de uma forma que mudaria tudo para sempre. O dia que minha vida desmoronou começou de forma completamente normal. Era uma sexta-feira de abril. Eu lembro exatamente porque era a véspera de nosso aniversário de casamento, de 7 anos. Eu tinha planejado uma surpresa para o David, uma reserva no 11 Madison Park, aquele restaurante caríssimo em Manhattan que ele sempre quis conhecer. Custou $2.000 só a reserva, dinheiro que eu obviamente não tinha, mas que coloquei no cartão de crédito como todos os outros gastos desesperados dos últimos meses. Eu saí mais cedo do trabalho para me arrumar e passar na joalheria buscar um presente que eu tinha encomendado para ele, um anel masculino de ouro branco com as suas iniciais gravadas. Mais $1.500 que eu não possuía, mas eu estava determinada a fazer daquela noite um marco no nosso relacionamento, uma oportunidade para nos reconectarmos e voltarmos a ser o casal apaixonado que éramos antes. Cheguei em casa por volta das 3 da tarde, esperando ter pelo menos 2 horas para me arrumar com calma. David deveria chegar do trabalho às 6, como sempre, e nossa reserva era às 8. Eu tinha tudo planejado. Um banho relaxante, aquele vestido preto que ele adorava, a maquiagem perfeita, talvez até algumas velas espalhadas pela casa para criar um clima romântico antes de sairmos. Mas quando eu abri a porta do nosso apartamento, ouvi vozes vindas do quarto. Meu primeiro pensamento foi que David tinha chegado mais cedo e estava no telefone com alguém do trabalho, algo que acontecia com frequência nos últimos meses. Pensei em esperar ele terminar a ligação antes de aparecer e estragar minha surpresa. Foi então que eu ouvi uma risada feminina, íntima, carinhosa, o tipo de risada que uma mulher dá quando está completamente à vontade com um homem, quando existe intimidade entre eles. Meu estômago gelou imediatamente. Fiquei parada ali na sala, com as sacolas da joalheria e do salão na mão, tentando processar o que estava ouvindo. Talvez fosse a TV. Talvez David estivesse assistindo algum filme ou série. Talvez minha mente paranoica estivesse criando cenários que não existiam. Mas então eu ouvi a voz do David, baixa e carinhosa, de um jeito que ele não falava comigo há meses. Você é incrível, sabe disso? E a resposta dela: você que é incrível, amor. Não acredito que finalmente conseguiu coragem de fazer isso. Fazer o quê? Minha mente disparou. Que coragem? Fazer o quê exatamente? Caminhei em direção ao quarto em câmera lenta, cada passo parecendo durar uma eternidade. A porta estava entreaberta e, conforme me aproximei, consegui ver parcialmente o interior do quarto através da fresta. O que eu vi me fez querer desaparecer da face da terra. David estava deitado na nossa cama, na cama onde dormíamos juntos há 7 anos, abraçado com uma mulher loira, deslumbrante, usando uma camisa social branca que eu reconheci imediatamente. Era a camisa que eu havia dado de presente para ele no Natal passado. Ela estava usando apenas a camisa e uma calcinha de renda preta.
Mas não foi a traição física que me chocou naquele momento. Foi a intimidade entre eles. A forma como ela estava aninhada no peito dele, como ele acariciava o cabelo dela distraidamente, como eles conversavam baixinho sobre coisas que eu não conseguia escutar completamente. Era claro que aquilo não era um caso de uma noite. Era um relacionamento estabelecido, com intimidade emocional, com história. Fiquei ali parada, completamente paralisada, não sabendo se deveria entrar berrando, se deveria sair silenciosamente, se deveria desmaiar ali mesmo. Minha mente estava completamente em branco, como se o choque tivesse desligado temporariamente minha capacidade de raciocinar. Foi quando eu ouvi ela dizer: "Quando você vai contar para ela?" E a resposta do David me atingiu como um soco no estômago. "Logo. Eu prometo que vai ser logo, Vanessa. Só preciso organizar algumas coisas primeiro." Vanessa. O nome dela era Vanessa. De alguma forma, saber o nome dela tornou tudo mais real, mais concreto, mais devastador. Algumas coisas como que? Ela perguntou, e pelo tom de voz percebi que não era a primeira vez que eles tinham essa conversa. Questões financeiras, David respondeu. Preciso proteger alguns investimentos, transferir algumas contas. Madison pode tentar pegar metade de tudo no divórcio. Madison pode tentar pegar metade de tudo, como se eu fosse uma oportunista, uma interesseira tentando roubar o dinheiro dele. Eu, que literalmente estava me afundando em dívidas, tentando salvar meu casamento. Ela parece ser o tipo mesmo, Vanessa disse, e na voz dela vi um desdém que me cortou como uma lâmina. Mulheres como ela sempre se casam pensando na segurança financeira, não no amor de verdade. Mulheres como ela. Como se ela me conhecesse, como se tivesse o direito de me julgar. Não é bem assim, e, daquele momento em diante, eu não ouvi mais nada. Eu fui reagindo sem pensar, mais ou menos como uma acidentada que estava anestesiada e nem sente a dor dos ferimentos logo de cara. Eu voltei para a sala, peguei aquele saco do meu vestido preto, as velas, o anel de casamento e fui jogando tudo numa maleta antiga que tinha no armário para ganhar espaço. Eu falei alto para que eles ouvissem que eu estava ali encorajando. Você pode sair daqui. Eu ajudo você a empacotar as coisas. E também pode não se preocupar com o divórcio. Pode ficar com tudo o que você quiser. Enquanto eu dizia isso, o David saiu do quarto. Ele ia largar a Vanessa e não ouviu o final da conversa. Eu havia montado o plano enquanto maquiava e arrumava o cabelo. Abri a cama, tirei o lençol e dobrei bonitinho. Já que eles iam dormir juntos, deveriam sentir que eu fiz isso para poder ter uma noite romântica. As Vizem compreendeu o que eu estava fazendo e disse que a porta de casa estava aberta. A Vanessa foi vestir o vestido que eu tinha escolhido para encontrar David e quando ela saiu do quarto, eu vi ela chorando. Daqui a pouco, David saiu por trás dela, ameaçando entrar na minha frente. Mas eu arrastei a mala até a porta. Pode vir, continua jogando tudo na minha cara. Falei enquanto abri a mala e comecei a jogar todas as coisas funcionais dele na mala. Meu estômago revirava enquanto eu pegava as peças que ele havia me dado de presente. Eu não reconhecia o peito para não cair no chão e entregar o ponto. Joguei tudo na calçada do prédio e não parei de xingar. A Vanessa parecia ter pena, mas não falou nada. Meu coração estava na garganta. Quando David saiu correndo para fora do prédio, eu entrei correndo para o prédio e fui para casa. A Vanessa estava na porta de fora. Eu não sei bem o que eu fiz, mas eu empurrei a Vanessa e entrei no prédio. Eu entrei correndo e não conseguia parar de olhar para trás. Quando eu cheguei em casa e estava de volta à realidade, a minha cabeça não parava de pensar e não parava de chorar. Eu entrei no quarto e joguei a mala no chão e comecei a jogar toda a vestimenta dele para fora. Eu peguei o porta-retratos, vários livros, liguei para o lixo eletrônico e pedi para eles buscarem tudo o que eu tivesse que jogar fora no dia seguinte. O David chegou em casa, voltou para o quarto e eu vi 7 mensagens dele no celular. Você não pode fazer isso. Eu vi seu carrinho. Você não vai ter nada daqui. E eu respondi. Você não tem o seu dinheiro e o meu saco você não vai me encontrar. O David tinha chegado em cima da hora. No dia seguinte, eu fui procurar o meu advogado que já tinha entregado o papel do divórcio. Eu fiz ele jogar as coisas, já sei que o David jogou os meus livros e eu fui procurar os meus vestimentos. Alguns dias depois, os filhos dele foram me visitar.
e eles disseram que queriam ficar comigo. Eu não queria fazer o pai deles sofrerem, então eu aceitei e tudo ficou bem. Não consegui ver mais. Saí do apartamento correndo, deixando as sacolas da joalheria e do salão no chão da sala. Corri até meu carro e dirigi sem destino por quase 2 horas, chorando compulsivamente, tentando processar o que havia acabado de presenciar. Quando finalmente parei o carro, estava no estacionamento de um shopping center em Queens, que eu nem sabia como havia chegado lá. Peguei meu telefone e liguei para a única pessoa que sabia que não me julgaria, minha irmã mais nova, Rebecca. Madison, o que aconteceu? Você tá chorando? Contei tudo para ela entre soluços, cada detalhe doloroso, cada palavra cruel que havia escutado, cada momento devastador daquela descoberta. Onde você tá agora? Rebecca perguntou. Não dirija assim, você pode se machucar. Me manda a localização que eu vou te buscar. Rebecca morava no Bronx, a quase 1 hora de distância de onde eu estava, mas ela largou tudo e veio me encontrar. Quando chegou, me encontrou ainda sentada no banco do motorista, completamente destroçada. Vem, ela disse, abrindo a porta do carro. Vamos para minha casa, você não volta para aquele apartamento hoje. Passamos a noite toda conversando. Rebecca me fez chá, me deu roupas limpas, me deixou chorar até não ter mais lágrimas. Mas mais importante, ela me fez algumas perguntas difíceis que eu precisava ouvir. Madison, há quanto tempo você sente que está perdendo ele? Honest, uns 2 anos, admiti. Mas eu achei que fosse uma fase ruim, que a gente conseguiria superar. E o que você fez para tentar salvar o casamento? Foi quando contei para ela sobre os presentes caros, as surpresas, os jantares em restaurantes caríssimos, as viagens que eu tinha planejado. Contei sobre o anel de $1.500 que estava na sacola que eu havia deixado no apartamento. Com que dinheiro você fez tudo isso? Rebecca perguntou, e eu percebi que chegara o momento de contar a verdade sobre as dívidas. Quando terminei de explicar toda a situação financeira, as dívidas do tratamento do papai, os empréstimos com juros abusivos, os cartões de crédito estourados, os mais de $300 mil que eu devia, Rebecca ficou em silêncio por muito tempo. Madison, você percebe que enquanto estava se matando financeiramente para salvar um casamento que já estava morto, ele estava planejando como proteger o dinheiro dele de você? A ironia era tão amarga que chegava a ser cômica. Eu estava preocupada em como esconder minhas dívidas dele, enquanto ele estava preocupado em como esconder os bens dele de mim. Naquela noite, deitada no sofá da Rebecca, pensando em tudo o que havia acontecido, tive uma revelação dolorosa, mas necessária. Meu casamento não havia acabado naquela tarde. Ele já estava morto há muito tempo. Eu só me havia recusado a aceitar. David nunca me ligou naquela noite para perguntar onde eu estava. Nunca mandou mensagem perguntando se eu estava bem. Na manhã seguinte, que deveria ter sido a manhã do nosso 7º aniversário de casamento, recebi apenas uma mensagem de texto dele. Madison, precisamos conversar. Vou ficar no apartamento das 2 às 4 da tarde se você quiser passar lá para buscar suas coisas. Suas coisas? Como se eu já não morasse mais lá, como se nosso casamento já fosse passado. Rebecca se ofereceu para me acompanhar, mas eu sabia que precisava enfrentar aquilo sozinha. Cheguei ao apartamento exatamente às 2 da tarde. David estava na sala, vestido casualmente, como se fosse apenas mais um sábado normal. Oi, ele disse quando me viu. Não, oi, amor, como sempre dizia. Não, oi, querida. Apenas oi, como se eu fosse uma conhecida. Oi, respondi, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Senta, ele disse, apontando para o sofá onde havíamos assistido tantos filmes juntos, onde havíamos planejado tantos sonhos juntos. Prefiro ficar de pé. Por alguma razão, eu estava me sentindo mais forte do que imaginava. David suspirou. Madison, acho que a gente precisa ser honesto um com o outro. Nosso casamento não está funcionando há muito tempo. Nosso casamento. Como se fosse culpa mútua, como se eu também tivesse estado traindo ele por 2 anos. Há quanto tempo? Perguntei. Ele pareceu incomodado com a pergunta direta. Olha, não importa exatamente quando. O que importa é que a gente cresceu em direções diferentes.
Temos objetivos diferentes, visões de vida diferentes. E a Vanessa tem os mesmos objetivos que você? O rosto dele ficou vermelho instantaneamente. Como você estava aqui ontem? Cheguei mais cedo do trabalho, para nossa surpresa de aniversário de casamento, disse sem conseguir esconder a amargura na minha voz. David ficou em silêncio por um longo momento, claramente tentando decidir como continuar agora que sabia que eu havia descoberto tudo. Mira, eu não queria que você descobrisse assim. Como você queria que eu descobrisse? Lendo no Facebook que você estava noivo de outra pessoa? Madison, não precisa ser cruel. Cruel? Eu estava sendo cruel por estar chateada com a traição. Há quanto tempo? Perguntei novamente. 2 anos, ele admitiu baixando o olhar. 2 anos. Exatamente o período em que eu havia me matado tentando salvar o nosso casamento. Enquanto eu estava contraindo dívidas para comprar presentes para ele estava construindo um relacionamento com outra mulher. E você vai se casar com ela? David hesitou. Eventualmente, sim. Vanessa e eu, nós temos uma conexão real, Madison. Nós queremos as mesmas coisas da vida. Foi nesse momento que eu percebi que não sentia mais dor. Sentia raiva. Uma raiva pura e libertadora. Que coisas vocês querem da vida, David? Dinheiro? Status? Sucesso profissional? Entre outras coisas, sim. Ele disse como se não houvesse nada de errado com isso. E eu? Não quero essas coisas? Madison, sejamos honestos. Você trabalha na mesma empresa há 8 anos, no mesmo cargo há 5 anos. Você se contenta com pouco, não tem ambição de crescer. Se contenta com pouco. Se ele soubesse o quanto eu havia lutado, o quanto havia me sacrificado, o quanto havia arriscado financeiramente tentando ser suficiente para ele... Certo, eu disse, sentindo uma calma estranha me invadindo. Então você quer o divórcio? Sim, ele respondeu, parecendo aliviado por eu ter facilitado a situação para ele. E vai se casar com uma mulher melhor, mais ambiciosa, mais bem-sucedida. Madison, não é assim que... Não, é exatamente assim, interrompi. Você encontrou alguém melhor. Parabéns. David pareceu surpreso com minha reação calma. Provavelmente estava esperando lágrimas, súplicas, uma cena dramática. Quero que você saia do apartamento até o final do mês, ele disse. Eu vou continuar pagando o aluguel até você se organizar, mas depois disso eu me viro sozinha, entendi. Naquele momento, olhando para o homem que eu havia amado por 8 anos, que eu havia defendido para minha família, por quem eu havia me endividado tentando impressionar, senti uma clareza que não sentia há muito tempo. David havia me deixado por alguém que ele achava ser melhor. E talvez Vanessa realmente fosse melhor em muitos aspectos. Mas havia uma coisa que nem David nem Vanessa sabiam ainda. Às vezes, descobrir quem realmente somos acontece exatamente no momento em que perdemos tudo. Os próximos 2 meses foram uma montanha-russa emocional que eu nunca imaginei que seria capaz de aguentar. Saí do apartamento que dividia com David e me mudei para um estúdio minúsculo no Queens que Rebecca me ajudou a encontrar. Era um espaço tão pequeno que minha cama ficava literalmente a 2 metros da cozinha. Mas era o que eu conseguia pagar com meu salário, especialmente considerando que agora eu precisava pagar as minhas próprias contas e ainda lidar com aquela montanha de dívidas que eu havia acumulado. A papelada do divórcio foi surpreendentemente simples. David contratou um advogado caro de Manhattan, enquanto eu encontrei um advogado de Queens que cobrava preços mais acessíveis. Como não tínhamos filhos e eu não ia pedir pensão alimentícia, meu orgulho não permitia, o processo foi bem direto. David ficou com o apartamento, com os móveis, com tudo que tínhamos construído juntos. Eu fiquei com minhas roupas, alguns livros e uma dívida de mais de $300.000 que ele não fazia a menor ideia que existia. O que mais me doía não era a separação em si. Depois daquele dia devastador da descoberta, eu tinha chegado a uma conclusão dolorosa, mas libertadora. David nunca me amou da forma como eu o amava. Talvez no início ele tenha sentido alguma coisa, mas claramente eu nunca fui suficiente para ele.
E, honestamente, depois de 2 anos sendo tratado como um estorvo na minha própria casa, parte de mim estava aliviada por não ter que mais fingir que tudo estava bem. O que realmente me machucava era ver como nossa separação afetou outras pessoas. Meus pais ficaram arrasados. Eles sempre gostaram do David. Meu pai o via como o genro que ele nunca teve, e minha mãe estava sempre fazendo planos para quando teríamos netos. Quando contei sobre o divórcio, minha mãe chorou ao telefone e ficou repetindo: "Mas vocês pareciam tão felizes juntos. O que aconteceu, querida?" Como explicar para seus pais que você descobriu que seu marido estava tendo um relacionamento há 2 anos? Como contar que ele te chamou de sem ambição, de acomodada, de alguém que se contenta com pouco? Acabei dando uma explicação vaga sobre diferenças irreconciliáveis, que é basicamente a resposta padrão para quando você não quer entrar em detalhes dolorosos. Os amigos foram ainda mais complicados de lidar. Descobri rapidamente quem eram meus amigos de verdade e quem eram apenas amigos do casal. Jennifer e Michael, que eu mencionei antes, claramente já sabiam sobre Vanessa há muito tempo. Quando Jennifer finalmente me ligou, 2 semanas depois que o divórcio foi finalizado, ela tentou se desculpar de uma forma que só me irritou mais. "Madison, eu sinto muito, eu queria ter te contado, mas não era minha responsabilidade me meter no casamento dos outros." Não era minha responsabilidade? Mas era responsabilidade dela continuar sendo minha amiga, sabendo que eu estava sendo traída? Aparentemente não. Algumas amizades simplesmente não sobrevivem a divórcios, e essa foi uma das lições mais dolorosas de todo o processo. Mas sabe o que foi mais difícil de tudo? Lidar com as finanças. Agora que estava sozinha, realmente sozinha, eu precisava enfrentar a realidade das dívidas que havia acumulado. $315 mil, para ser exata. Essa era a quantia total que eu devia quando o divórcio foi finalizado. Fiz uma planilha detalhada de todas as dívidas, separadas por credor, taxa de juros e valor da parcela mínima. O resultado era aterrorizante. Eu precisava pagar pelo menos $8 mil por mês apenas para cobrir os pagamentos mínimos. Meu salário líquido, $3.200 por mês. Matematicamente era impossível. Eu estava tecnicamente falida, apenas não havia oficializado isso ainda. Pela primeira vez desde que havia contraído essas dívidas, considerei seriamente declarar falência. Marquei uma consulta com um advogado especializado em falência pessoal, um homem chamado Richard Torres, que tinha um escritório pequeno, mas bem organizado no centro de Queens. "Seu caso é complicado, senhorita Carter", ele me disse depois de analisar todos os meus documentos. "Algumas dessas dívidas são de empréstimos não convencionais. Se você declarar falência, vai conseguir se livrar da maioria delas, mas vai destruir seu histórico de crédito por pelo menos 7 anos, e considerando sua idade e situação profissional, isso pode ser muito limitante." 7 anos! Eu teria quase 40 anos quando meu crédito se recuperasse. 40 anos, divorciada, começando do zero financeiramente. A perspectiva era deprimente. "Qual seria a alternativa?" perguntei. "Negociar com cada credor individualmente. Alguns podem aceitar um pagamento único por uma fração do valor total da dívida. Outros podem aceitar parcelamentos em condições mais favoráveis. Mas você precisaria de uma quantia inicial considerável para fazer essas negociações funcionarem." Uma quantia inicial considerável. Exatamente o que eu não tinha. Saí do escritório do Sr. Torres me sentindo ainda mais desesperada. Caminhei pelas ruas de Queens por horas tentando encontrar uma solução, qualquer solução para minha situação. Foi quando meu telefone tocou com um número desconhecido. "Alô? Madison, aqui é a Vanessa." Meu sangue gelou. A voz dela era exatamente como eu lembrava. Doce, confiante, com um leve sotaque sulista que a fazia soar ainda mais refinada. "O que você quer?" perguntei, parando no meio da calçada. "Olha, sei que deve ser estranho eu te ligar, mas preciso conversar com você. É importante." "Se é sobre o David, não tenho nada para falar. Vocês dois podem ser felizes juntos." "Na verdade, é sobre você.
sobre sua situação financeira. Meu estômago despencou. Como ela poderia saber sobre minhas dívidas? David não sabia de nada, então ele não poderia ter contado para ela. Não sei do que você está falando, menti. Madison, por favor, podemos nos encontrar para conversar? É sério e pode ser benéfico para você. Tudo na minha cabeça gritava para eu desligar o telefone na cara dela. Essa era a mulher que havia destruído meu casamento, que estava dormindo na minha cama com o meu marido enquanto eu estava me matando tentando salvar nosso relacionamento. Por que diabos eu iria querer conversar com ela? Mas minha curiosidade foi maior que a minha raiva. Como ela sabia sobre a minha situação financeira e por que isso seria importante para ela? Onde? Perguntei, odiando a mim mesma por aceitar. Você conhece o Starbucks da 34th Street com a Lexington? Posso te encontrar lá em 1 hora. 1 hora depois, eu estava sentada numa mesa no fundo do Starbucks, observando a porta nervosamente. Quando Vanessa entrou, eu a reconheci imediatamente, mesmo só tendo a visto de relance naquele dia traumático. Ela era realmente linda, alta, loira, com aquele tipo de beleza polida que grita sucesso profissional. Usava um terno cinza perfeitamente ajustado e uma bolsa que provavelmente custava mais do que o meu aluguel de 3 meses. Madison, ela disse, se aproximando da mesa. Obrigada por vir. Ela se sentou na minha frente e pediu um café. Ficamos em silêncio constrangedor por alguns minutos até que ela finalmente quebrou o gelo. Sei que você me odeia, ela começou. E tem todo o direito. O que David e eu fizemos foi errado, independente dos problemas que vocês estavam enfrentando no casamento. Eu não esperava por uma desculpa. Parte de mim queria aceitar graciosamente, mas a parte ferida ainda estava muito presente. Por que você quis me ver? Perguntei diretamente. Vanessa suspirou e abriu a bolsa, tirando de dentro um envelope, grosso. Colocou sobre a mesa entre nós duas. David e eu vamos nos casar no mês que vem. E antes de nos casarmos, eu quis conhecer melhor a vida financeira dele, entende? Como qualquer pessoa responsável faria antes de dividir bens com alguém. Eu acenei com a cabeça, não entendendo aonde ela queria chegar. Então eu contratei um investigador privado para fazer uma verificação completa do histórico financeiro dele. É algo que eu sempre faço antes de me comprometer seriamente com alguém. Um investigador privado. Claro que ela faria isso. Era exatamente o tipo de coisa que uma mulher ambiciosa e sucedida faria. E, perguntei, ainda não vendo onde eu entrava nessa história, e descobri algo interessante. Ela disse, empurrando o envelope na minha direção. David tem algumas dívidas significativas que ele escondeu de mim. E, aparentemente, escondeu de você também. Dívidas? David? Isso não fazia sentido. David sempre foi muito organizado financeiramente, sempre teve um bom histórico de crédito, sempre pagou as suas contas em dia. Abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia um relatório detalhado de uma empresa de investigação particular com o nome de David em letras grandes no topo. Conforme fui lendo, a minha confusão foi se transformando em choque total. David devia quase $400 mil. Não eram dívidas de cartão de crédito ou empréstimos estudantis. Era muito pior. Ele havia investido pesadamente em criptomoedas 3 anos atrás, usando dinheiro emprestado. Quando o mercado despencou, ele tentou recuperar as perdas fazendo mais investimentos arriscados. Quando esses investimentos também falharam, ele começou a pedir dinheiro emprestado para cobrir os débitos anteriores. Era exatamente o que eu havia feito, mas por razões completamente diferentes e com valores ainda maiores. Você sabia disso? Vanessa perguntou, observando minha reação. Balancei a cabeça negativamente, ainda lendo o relatório. Havia páginas e páginas de evidências, extratos bancários, contratos de empréstimos, correspondências de cobrança. Como ele escondeu tudo isso? Perguntei mais para mim mesma do que para ela. Aparentemente, ele abriu contas em bancos diferentes, usou adereços alternativos para correspondência, criou algumas LLCs fictícias para tentar proteger bens pessoais. É impressionante o quanto ele se esforçou para manter tudo em segredo. Eu continuei lendo, descobrindo detalhes cada vez mais perturbadores.
David havia mentido sobre as bonificações no trabalho. Ele não estava ganhando mais dinheiro, estava perdendo dinheiro constantemente. As viagens que ele dizia serem a trabalho, na verdade eram reuniões com credores e advogados tentando renegociar dívidas e evitar execuções. O Rolex que ele disse ter ganhado de bonificação, comprado a crédito e nunca pago. As roupas de marca, todas financiadas. O carro novo que ele havia comprado 6 meses antes da nossa separação, leasing com pagamentos em atraso. E por que você está me mostrando isso? Perguntei, finalmente levantando os olhos do relatório. Vanessa ficou em silêncio por um momento, mexendo nervosamente no seu café. Porque, quando eu me casei pela primeira vez, há 10 anos, o meu ex-marido escondeu dívidas de mim. Descobri apenas depois do casamento, quando os credores começaram a ir atrás dos meus bens também. Perdi minha casa, meu carro, quase perdi o meu negócio. Jurei que nunca mais passaria por isso. Ela me olhou diretamente nos olhos. E porque, independente do que aconteceu entre David e você, nenhuma mulher merece descobrir depois do casamento que se casou com um mentiroso financeiro. Fiquei ali sentada, tentando processar tudo. David, o homem que havia me deixado por alguém melhor, o homem que estava preocupado que eu tentasse pegar metade de tudo no divórcio, era, na verdade, um completo desastre financeiro. Ele não tinha nada para eu tentar pegar. Na verdade, se ainda estivéssemos casados, eu teria herdado metade das dívidas dele também. Vanessa, eu disse lentamente, obrigada por me contar isso, mas por que você não simplesmente terminou com ele quando descobriu? Ela sorriu, mas não foi um sorriso feliz, porque eu ainda não contei para ele que sei. Como assim? Madison, eu sou uma mulher de negócios. Tenho minha própria empresa de consultoria financeira, tenho propriedades, investimentos, uma vida que construí com muito trabalho, ela explicou. David me pediu em casamento, achando que eu era apenas uma mulher bonita e bem-sucedida, que seria um upgrade na vida dele. Ele não faz ideia de que eu sei exatamente quem ele é. Eu não estava entendendo aonde ela queria chegar. E você quer que eu faça o quê com essas informações? Vanessa se inclinou para frente, com um brilho nos olhos que não consegui decifrar se era de vingança ou de justiça. Quero que você esteja presente quando eu confrontar ele, ela disse. Quero que você veja a cara dele quando descobrir que ambas sabemos a verdade sobre quem ele realmente é. Minha mente estava correndo. A ideia de confrontar David, de vê-lo sendo exposto como o mentiroso que ele era tentadora, mas ao mesmo tempo parecia perigoso se envolver mais naquela situação. Quando? Eu perguntei antes mesmo de perceber que havia concordado. Hoje à noite. Ele acha que está vindo para um jantar romântico no meu apartamento. Em vez disso, vai encontrar você e eu e algumas verdades muito desconfortáveis. Vanessa se levantou, deixou $20 na mesa e me entregou um cartão com o endereço do apartamento dela. Se você quiser justiça pelo que ele fez com você, Madison, apareça às 8 da noite, ela disse. Se não quiser, eu entendo perfeitamente, mas acho que você merece ver quem David Henderson realmente é. Depois que ela saiu, fiquei ali sentada por mais 1 hora, olhando para o relatório e para o cartão com o endereço. Minha mente estava uma bagunça completa. David tinha dívidas ainda maiores que as minhas. David era um mentiroso patológico. David havia me deixado, achando que estava trocando uma mulher sem ambição por uma mulher bem-sucedida, quando, na verdade, estava tentando trocar uma mulher honesta por uma mulher rica. E agora, a mulher rica havia descoberto a verdade e queria minha ajuda para confrontá-lo. Pela primeira vez em meses, senti algo que não era dor, tristeza ou desespero. Senti algo que se parecia muito com poder. Às 7:30 da noite, eu estava parada em frente ao edifício de luxo de Vanessa no Upper East Side, segurando o cartão com o endereço e questionando todas as decisões que me levaram até ali. O porteiro uniformizado me olhou de cima para baixo. Claramente, eu não parecia alguém que normalmente visitava aquele tipo de prédio. Mas quando mencionei o nome de Vanessa Morrison, ele me direcionou educadamente aos elevadores. Apartamento 24B. Enquanto o elevador subia, minha mente estava disparada. O que exatamente eu estava fazendo ali?
Alguns meses atrás, essa mulher havia destruído meu casamento. Agora, ela estava me oferecendo uma chance de... O que exatamente? Vingança? Justiça? Fechamento? Vanessa atendeu a porta usando um vestido azul marinho elegante, como se estivesse realmente preparando um jantar romântico. Mas o sorriso dela era diferente. Havia algo feroz por trás da polibez. Madison, obrigada por vir, ela disse, me guiando para dentro. David vai chegar em 20 minutos. O apartamento dela era exatamente o que eu esperaria de uma consultora financeira bem-sucedida. Moderno, clino, caro, mas não ostensivo. Tudo em tons neutros com toques de azul e dourado. As janelas enormes ofereciam uma vista espetacular do Central Park. Drink? Ela ofereceu, se dirigindo a um bar bem abastecido no canto da sala. Vinho tinto, por favor, eu respondi, sentindo que definitivamente precisaria de álcool para passar por aquilo. Vanessa serviu 2 taças de um vinho que provavelmente custava mais do que eu ganhava em uma semana, e se sentou na poltrona em frente ao sofá onde eu estava. Só então, como vamos fazer isso? Eu perguntei, tomando um gole generoso. Simples, ela disse com aquele sorriso feroz novamente. Ele vai chegar esperando um jantar romântico. Eu vou dizer que eu tenho uma surpresa para ele. Você vai estar esperando aqui na sala. E depois? Depois, nós duas vamos ter uma conversa muito honesta com David sobre segredos, mentiras e as consequências de enganar mulheres inteligentes. Tinha algo na forma como ela disse consequências que me fez perceber que Vanessa havia planejado muito mais do que só um confronto emocional. Mas antes que eu pudesse perguntar detalhes, ouvimos a campainha. Showtime! Vanessa murmurou, se levantando e alisando o vestido. Ouvi a voz familiar do David no hall de entrada, animada e carinhosa de um jeito que ele não usava comigo há muitos anos. Van, amor, você tá linda! E esse cheiro maravilhoso! Você cozinhou? Algo assim, Vanessa respondeu com uma doçura falsa. Tenho uma surpresa para você na sala. Os passos dele se aproximaram e meu coração começou a acelerar. Não via David já quase 3 meses, desde a assinatura final dos papéis do divórcio. Quando ele apareceu na entrada da sala, usando um terno escuro que eu não reconhecia, e aquele mesmo Rolex que agora sabia ser comprado a crédito, ele parou completamente ao me ver. Madison, por que você está aqui? Sua expressão passou rapidamente de confusão para algo que parecia quase medo. Ele olhou de mim para Vanessa, claramente tentando entender o que estava acontecendo. Senta, David, disse Vanessa, indicando o sofá oposto ao meu. Nós 3 precisamos conversar. Conversar sobre o quê? Vanessa, se isso há sobre o divórcio, Madison e eu já resolvemos tudo. David, eu disse, minha voz saindo mais calma do que eu esperava. Senta. Algo no meu tom deve ter o alertado de que aquela não era uma situação normal. Ele se sentou lentamente, mantendo os olhos alternando entre mim e Vanessa, como um animal encurralado procurando uma rota de fuga. Vanessa foi até o bar, pegou o envelope que eu havia visto antes e o colocou na mesa de centro entre nós 3. David, querido, ela começou, sua voz docemente venenosa. Antes de nos casarmos, decidi fazer uma pequena verificação das nossas finanças combinadas, sabe, para planejamento futuro. O rosto de David empalideceu visivelmente. Que tipo de verificação? Ele perguntou, sua voz saindo rouca. Oh, nada demais, Vanessa continuou, abrindo o envelope e espalhando alguns dos documentos na mesa. Apenas um relatório completo do seu histórico financeiro dos últimos 5 anos. David olhou para os papéis e eu literalmente vi o momento em que ele entendeu que estava ferrado. Suas mãos começaram a tremer ligeiramente. Vanessa, eu posso explicar. Por favor, explique, ela disse, se sentando e cruzando as pernas elegantemente. Explique como você deve $397 mil em investimentos fracassados de criptomoedas. São investimentos temporários que deram errado, mas tenho um plano para... Explique, ela continuou implacavelmente, como você mentiu sobre suas bonificações no trabalho para justificar gastos que não podia pagar. David me olhou desesperadamente, como se eu pudesse salvá-lo de alguma forma. A ironia era deliciosa. Ele estava olhando para a mulher que havia abandonado para buscar apoio contra a mulher que achava ser sua salvação.
Explique, Vanessa prosseguiu, como você abriu 7 contas bancárias diferentes em 4 bancos diferentes para esconder suas dívidas. Vanessa, amor, por favor, deixa eu te explicar tudo isso em particular. Particular? Ela riu, mas não havia humor algum na risada. David, você passou 2 anos me dizendo como Madison era sem ambição, como ela se contentava com pouco, como você precisava de uma mulher que entendesse suas aspirações financeiras. E o tempo todo você era um completo desastre financeiro. Foi minha vez de falar. Durante meses havia guardado tanta raiva, tanta mágoa, tanta humilhação. Era hora de deixar tudo sair. David, eu disse, me inclinando para frente. Você lembra do nosso último aniversário de casamento, quando eu cheguei em casa mais cedo? Ele fechou os olhos, provavelmente revivendo aquele momento. Lembro de você dizendo para Vanessa que eu não tinha ambição, que me acomodei na vida, que você precisava de uma mulher com visão de futuro. Madison, eu não quis dizer... Não, interrompi, minha voz ficando mais forte. Você quis dizer exatamente isso. E sabe o que é engraçado? Enquanto você estava me chamando de acomodada, eu estava trabalhando 60 horas por semana para pagar dívidas que contraí para salvar o meu pai da morte. Que dívidas? $315 mil em dívidas, David, para pagar o tratamento experimental do meu pai. Dinheiro que peguei emprestado sem te contar, porque tinha orgulho demais para pedir ajuda, especialmente sabendo como sua família já me via. O sangue do rosto de David sumiu por completo. 300 mil? Madison, por que você nunca me contou? Pelo mesmo motivo que você nunca me contou sobre suas próprias dívidas, Vanessa respondeu por mim. Porque vocês dois são mentirosos patológicos que preferem se afogar sozinhos do que serem honestos sobre vulnerabilidades. Ela estava certa, e isso doeu mais do que eu esperava. David e eu, de formas diferentes, tínhamos feito exatamente a mesma coisa, escondido problemas financeiros massivos por orgulho e medo. A diferença, continuei, é que minhas dívidas foram contraídas para salvar uma vida. As suas foram contraídas para sustentar um estilo de vida falso e impressionar mulheres. David estava em silêncio total agora, olhando para suas próprias mãos. David, Vanessa disse, sua voz agora fria e empresarial. Eu quero que você saia do meu apartamento agora. Vanessa, por favor, podemos conversar sobre isso. Não há nada para conversar. Você é um mentiroso, um manipulador e um desastre financeiro. Além disso, você é péssimo na cama. Até eu fiquei chocada com essa última parte. David ficou vermelho de humilhação. Você não pode me humilhar assim. Posso sim, Vanessa respondeu calmamente. E vou fazer ainda pior se você não sair do meu apartamento nos próximos 5 minutos. David se levantou, claramente tentando recuperar alguma dignidade. Vocês duas são malucas. Vanessa, quando você se acalmar e pensar racionalmente sobre isso, me liga. Madison, não sei por que você está aqui, mas nosso divórcio já foi finalizado. Não tenho mais nada a ver com você. Na verdade, disse Vanessa, pegando mais um documento do envelope. Você tem, sim. David parou no meio do caminho para a porta. Como parte da minha investigação, descobri alguma coisa interessante sobre as dívidas da Madison. Algumas delas foram contraídas enquanto vocês ainda eram casados. No estado de Nova York, dívidas contraídas durante o casamento podem ser consideradas responsabilidade de ambos os cônjuges, independente de quem assinou os documentos. O sangue do rosto de David sumiu por completo. Isso significa, ela prosseguiu como se estivesse discutindo o tempo, que Madison poderia tecnicamente reabrir o processo de divórcio e pedir que você assumisse responsabilidade por metade das dívidas dela. $157.500, para ser exata. Eu olhei para Vanessa com admiração total. Ela tinha transformado minha maior fraqueza, minhas dívidas secretas, na arma perfeita contra David. Você não faria isso? David disse, me olhando com desespero. Antes que eu pudesse responder, Vanessa continuou. Claro que ela pode fazer isso. Especialmente considerando que agora ela tem evidência documentada de que você escondeu quase $400 mil em dívidas durante o processo de divórcio. Isso é fraude processual, David. Você poderia ir preso.
A sala ficou em silêncio total por pelo menos 30 segundos. David estava claramente fazendo cálculos mentais desesperados, tentando encontrar uma saída para a situação impossível em que se encontrava. "O que vocês querem?" Ele finalmente perguntou, sua voz derrotada. Vanessa e eu nos olhamos. Honestamente, eu não sabia exatamente o que queria, além de vê-lo sendo exposto como o mentiroso que era. Mas Vanessa claramente tinha um plano. "Primeira coisa", disse Vanessa, "você vai sair daqui e nunca mais me contactar. Nunca mais. Se eu te vir na rua, você atravessa para o outro lado." David acenou miseravelmente. "Segunda coisa", ela continuou, "você vai procurar ajuda profissional para seus problemas financeiros e seus problemas com mentiras patológicas, terapia, consultoria financeira, o que for necessário." "E terceira coisa", eu disse, surpreendendo a mim mesma por ter uma ideia, "você vai ligar para seus pais e contar a eles toda a verdade sobre sua situação financeira. Esta noite." "Madison, não posso." "Pode sim", interrompi. "Robert e Patrícia sempre me trataram como se eu fosse uma interesseira atrás do dinheiro da família. É hora deles descobrirem que o filho deles é que sempre foi um desastre financeiro." David estava claramente derrotado. Acenou com a cabeça relutantemente. "Se eu fizer tudo isso, vocês vão deixar o divórcio como está. Não vão reabrir nada." Vanessa me olhou, deixando a decisão comigo. Era um momento de poder que eu nunca havia experimentado antes. David, o homem que me havia descartado como sendo insuficiente, agora estava implorando por minha misericórdia. "Por enquanto", eu disse. "Mas se você tentar se aproveitar de qualquer outra mulher da forma como se aproveitou de nós duas, a Vanessa tem evidência suficiente para arruinar sua vida completamente. E eu não vou hesitar em usá-las", acrescentou Vanessa com um sorriso gelado. David pegou seu casaco e caminhou para a porta, mas parou antes de sair. "Para vocês saberem", ele disse sem se virar, "eu realmente amei vocês duas. Do meu jeito torto, mas amei." "David, seu jeito de amar é tão tóxico que deveria vir com aviso de periculosidade." Depois que a porta se fechou atrás dele, Vanessa e eu ficamos sentadas em silêncio por alguns minutos. A tensão que havia dominado a sala estava lentamente se dissipando, deixando para trás um sentimento estranho de completude. "Como você se sente?" Vanessa perguntou, reenchendo nossas taças de vinho. "Estranhamente bem", admiti. "Melhor do que me sinto há meses." "Vingança é subestimada como forma de terapia", ela disse, levantando sua taça. "Um brinde?" "Ao quê?" "Há mulheres inteligentes que descobrem a tempo que merecemos muito mais do que homens mentirosos nos oferecem." Brindamos. E pela primeira vez desde que descobrira a traição, senti que talvez, apenas talvez, tudo fosse ficar bem. Mas, como vocês vão descobrir, a noite de revelações estava longe de terminar. Vanessa tinha mais uma surpresa para mim, que mudaria completamente o rumo da minha vida. Depois que David saiu, Vanessa e eu ficamos sentadas em um silêncio estranho, mas não desconfortável. Era como se tivéssemos acabado de passar por uma tempestade juntas e agora estivéssemos observando os destroços, tentando entender o que havia acontecido. "Você realmente conhece as leis sobre dívidas matrimoniais?" perguntei, quebrando o silêncio. Vanessa riu, um som genuíno dessa vez, não aquele sorriso gelado que ela havia usado com David. "Claro que sim. Não sou consultora financeira há 15 anos à toa. E sim, tecnicamente, você poderia reabrir o processo de divórcio para incluir responsabilidade sobre as suas dívidas, especialmente considerando que ele ocultou informações financeiras relevantes." "Você realmente acha que eu deveria fazer isso?" Ela me olhou, pensativa, tomando um gole do vinho. "Honestamente, não. David está tão enterrado em dívidas que forçá-lo a assumir metade das suas seria como tentar tirar sangue de pedra. Além disso, você parece ser o tipo de pessoa que prefere resolver seus próprios problemas."
Ele estava certa. A ideia de tornar David legalmente responsável pelas dívidas que contraí para salvar meu pai era satisfatória em teoria, mas na prática não resolvia meu problema real. Falando em resolver problemas, Vanessa disse, se levantando e indo até uma mesa no canto da sala, onde havia vários documentos organizados. Preciso te contar algo sobre por que realmente quis que você viesse aqui hoje. Meu estômago se contraiu. Depois de todas as revelações da noite, eu não sabia se conseguia lidar com mais surpresas. Quando contratei o investigador privado para pesquisar David, pedi para ele investigar você também. Você me investigou? Perguntei, não sabendo se deveria me sentir invadida ou impressionada com a arrogância dela. Madison, eu estava prestes a me casar com um homem que estava divorciando de você. Claro que quis saber quem você realmente era, especialmente depois de ouvir a versão dele da história. Fazia sentido, eu suponho. Se eu tivesse no lugar dela, provavelmente teria feito a mesma coisa. E o que você descobriu? Vanessa abriu a pasta e começou a mostrar documentos. Descobri que David mentiu basicamente tudo relacionado a você. Ele me disse que você era preguiçosa, que não tinha ambição, que se recusava a crescer profissionalmente. Ela me mostrou uma cópia do meu histórico profissional. Na realidade, você trabalhou na mesma empresa por 8 anos, mas teve 5 promoções nesse período. Começou como assistente administrativa e chegou a coordenadora sênior. Fez cursos noturnos para se especializar em gestão de insurance. Voluntariou em 3 organizações diferentes nos fins de semana. Ele também me disse que você era irresponsável com dinheiro, Vanessa continuou. Mas seus registros financeiros mostram o oposto. Até o momento em que contraiu as dívidas para seu pai, você mantinha excelente histórico de crédito, sempre pagava contas em dia, tinha uma conta poupança modesta, mas consistente. E as dívidas do meu pai? Madison, ela disse, me olhando diretamente nos olhos, você literalmente salvou a vida do seu pai. Você encontrou uma forma de juntar $200 mil em 3 meses para pagar um tratamento experimental. Foi irresponsável financeiramente? Talvez, mas foi heróico humanamente. Senti lágrimas começando a se formar nos meus olhos. Fazia tanto tempo que ninguém reconhecia o sacrifício que eu havia feito pelo meu pai. Ah, mais, Vanessa disse, virando mais algumas páginas. Descobri que você doou sangue regularmente por 10 anos, até os médicos te proibirem devido à anemia. Descobri que você pagou discretamente as despesas médicas da mãe do seu antigo chefe quando ela teve câncer. Descobri que você enviou dinheiro para seus pais todos os meses durante 6 anos para ajudar com a hipoteca da casa deles. Cada revelação era como um soco emocional. Eu havia esquecido de muitas dessas coisas, pequenos atos de generosidade que havia feito ao longo dos anos, sem pensar muito sobre eles. Por que você está me dizendo tudo isso? Perguntei, enxugando uma lágrima. Porque quero que você entenda algo, Madison. David não te deixou porque você não era suficiente. Ele te deixou porque você era boa demais para ele e ele sabia disso. Homens como David se sentem ameaçados por mulheres com caráter genuíno. Ela fechou a pasta e voltou a se sentar na minha frente. Mas, principalmente, estou te contando isso porque tenho uma proposta para você. Que tipo de proposta? Quero te oferecer um emprego. Eu definitivamente não estava esperando por isso. Um emprego? Fazendo o quê? Trabalhando comigo na minha empresa de consultoria financeira, especificamente ajudando pessoas que se encontram em situações desesperadas como a sua, pessoas que contraíram dívidas por razões legítimas, mas agora estão se afogando financeiramente. Vanessa levantou-se novamente e trouxe um laptop, abrindo-o na mesa de centro entre nós. Minha empresa, Morrison Financial Consulting, trabalha principalmente com clientes corporativos ricos, ela explicou mostrando o website. Mas nos últimos anos, venho pensando em expandir para um mercado diferente. Pessoas de classe média que precisam de ajuda financeira real, não apenas estratégias para ficar ainda mais ricas. As páginas do website mostravam escritórios elegantes, clientes internos caros, gráficos de investimentos em crescimento. O problema é que eu não conheço esse mercado, Vanessa continuou. Eu cresci com dinheiro.
Meus clientes sempre tiveram dinheiro. Eu não entendo visceralmente o que é ter que escolher entre pagar o aluguel e comprar comida. Mas você entende, ela disse, me olhando intensamente. Você viveu isso, e está vivendo. E mais importante, você conseguiu navegar por situações financeiras impossíveis e ainda manter sua integridade. Eu estava tentando processar o que ela estava sugerindo. Vanessa, eu não tenho formação em consultoria financeira, não tenho MBA, não entendo de investimentos. Você não precisa entender de investimentos para ajudar alguém a sair de dívidas, ela interrompeu. Você precisa entender o desespero, a vergonha, o medo que vem com problemas financeiros. E você precisa ser alguém em quem as pessoas possam confiar. Eu posso ensinar a parte técnica, a parte humana você já domina. A proposta era tentadora, mas também aterrorizante. Que tipo de volo? Coordenadora de serviços financeiros para pessoas físicas. Você seria responsável por avaliar casos de pessoas com dívidas severas, desenvolver planos de recuperação, negociar com credores e, mais importante, fornecer apoio emocional durante o processo. Ela abriu uma planilha no laptop. O salário inicial seria 75 mil por ano, mais bonificações baseadas em resultados. Plano de saúde completo, 2 semanas de férias pagas e um orçamento anual para educação continuada, se você quiser fazer cursos de certificação. 75 mil por ano era mais do que o dobro que eu ganhava na empresa de seguros. E tem mais, Vanessa disse, claramente vendo a hesitação no meu rosto. Como parte do pacote de contratação, a empresa pagaria um adiantamento de $50 mil, que você poderia usar para quitar suas dívidas mais urgentes e começar um plano de pagamento mais realista para o resto. Minha mente estava correndo. $50 mil resolveriam meus problemas mais imediatos e me dariam espaço para respirar. Um salário de 75 mil me permitiria viver confortavelmente enquanto pagava o resto das dívidas. Por que você faria isso por mim? Perguntei, enxugando uma lágrima. Madison, o que aconteceu com David não foi sua culpa. Vocês duas foram vítimas de um manipulador. A diferença é que eu descobri antes de me casar com ele. Ela fechou a pasta e se inclinou para frente. Além disso, eu genuinamente acredito que você seria excelente nesse trabalho e, egoístamente, expandir para esse mercado poderia ser muito lucrativo para minha empresa. Quando você precisaria de uma resposta? Não há pressa. Pense sobre isso pelo tempo que precisar. Mas, Madison, ela fez uma pausa. Você passou os últimos anos se definindo através do seu casamento com David, tentando ser suficiente para ele. É hora de descobrir quem você é quando está lutando por si mesma. Passamos mais 1 hora conversando sobre os detalhes do trabalho, a estrutura da empresa, como seria a minha rotina diária. Vanessa respondeu todas as minhas perguntas com paciência e honestidade, nunca tentando fazer a oportunidade parecer melhor do que ela era. Por volta das 11 da noite, peguei um Uber de volta para o meu pequeno apartamento no Queens. Durante toda a viagem, minha mente estava processando, não só a oferta de emprego, mas toda a experiência surrealista da noite. Algumas horas antes, eu vi a Vanessa como a mulher que havia destruído meu casamento. Agora, ela estava se oferecendo para me ajudar a reconstruir a minha vida. Quando cheguei em casa, liguei para Rebecca para contar tudo o que havia acontecido. Ela escutou em silêncio enquanto relatei cada detalhe. O confronto com David, as revelações sobre suas dívidas, a proposta de emprego de Vanessa. Madison, ela disse quando terminei, você percebe que essa pode ser sua chance de recomeçar completamente? Eu sei, mas parece estranho aceitar a ajuda dela. Por quê? Porque ela dormiu com seu marido mentiroso? Madison, vocês duas foram enganadas pelo mesmo homem. Se ela quer te ajudar agora, talvez seja porque reconhece que vocês estão do mesmo lado. Rebecca tinha razão, como sempre. Talvez fosse hora de parar de me ver como vítima e começar a me ver como sobrevivente. Na manhã seguinte, liguei para Vanessa. Morrison Financial Consulting, Vanessa falando? Vanessa, é a Madison. Aceito sua proposta. Houve uma pausa do outro lado da linha, depois um sorriso audível na voz dela. Excelente! Quando você pode começar? Quando você precisar de mim. Que tal segunda-feira? Vou te enviar todos os documentos de contratação hoje e podemos nos encontrar no fim de semana para discutir seu primeiro caso. Meu primeiro caso? Madison, lembra que te falei sobre ajudar pessoas em situações desesperadas?
Bem, acabou de chegar um caso perfeito para você. Uma mulher de 28 anos que contraiu dívidas massivas tentando salvar um familiar doente. Parece familiar? Sorri pela primeira vez em meses com genuína alegria, não apenas alívio. Parece que vou ter muito trabalho pela frente. Nós vamos ter muito trabalho pela frente, corrigiu Vanessa. Bem-vinda à equipe Madison. Depois que desliguei, sentei no meu pequeno apartamento e olhei ao redor. Em alguns meses, talvez pudesse me mudar para um lugar melhor. Em 1 ano, talvez pudesse quitar completamente minhas dívidas. Em 2 anos, talvez pudesse começar a economizar para o futuro novamente. Mas mais importante que qualquer melhoria financeira, pela primeira vez em anos, sentia que tinha um propósito real. Não estava mais tentando ser suficiente para outra pessoa. Estava me preparando para ser a melhor versão de mim mesma. David havia me deixado por alguém que achava ser melhor. E, ironicamente, ao fazer isso, ele havia me dado a oportunidade de me tornar uma pessoa genuinamente melhor, não para impressionar ninguém, mas por mim mesma. Às vezes, as maiores bênçãos vêm disfarçadas das piores traições. E às vezes, as pessoas que pensamos ser nossos inimigos acabam se tornando exatamente o que precisávamos para crescer. 6 meses depois de aceitar o emprego na Morrison Financial Consulting, minha vida havia mudado de uma forma que eu jamais poderia ter imaginado. Não apenas financeiramente, embora isso tenha sido transformador, mas principalmente na minha percepção de quem eu realmente era e do que era capaz de alcançar. Meu primeiro dia de trabalho foi numa segunda-feira chuvosa de outubro. O escritório da Vanessa ficava no 15º andar de um edifício moderno em Midtown Manhattan, com vista para o rio Hudson. Quando saí do elevador, fui recebida por uma recepcionista elegante que me direcionou para uma sala de conferência onde Vanessa me esperava com uma mulher que eu não conhecia. Madison, quero te apresentar a Sarah Chen, nossa diretora de operações, disse Vanessa, se levantando para me cumprimentar. Sarah vai te ajudar com a integração e será sua supervisora direta nos primeiros meses. Sarah era uma mulher asiática-americana, de uns 40 anos, com um sorriso caloroso, mas profissional. Madison, é um prazer te conhecer. Vanessa me contou muito sobre o seu background e estamos ansiosas para ter você na equipe. As próximas 2 horas foram dedicadas à papelada, apresentação das instalações e explicação detalhada do meu papel na empresa. Descobri que eu seria parte de uma nova divisão chamada Personal Recovery Services, que até então existia só no papel. Você vai ser nossa primeira coordenadora nesta divisão, explicou Sarah. Isso significa que você terá bastante autonomia para moldar como queremos abordar esse mercado, mas também significa que não temos muitos procedimentos estabelecidos ainda. A responsabilidade era intimidante, mas também é empolgante. Depois de anos seguindo protocolos rígidos na empresa de seguros, a ideia de ter criatividade e autonomia no trabalho era revigorante. Meu primeiro caso chegou na quarta-feira daquela semana. Linda Rodrigues, 31 anos, enfermeira num hospital público do Bronx, estava devendo quase $200 mil depois de pagar tratamento experimental para o filho de 6 anos que havia nascido com uma condição cardíaca rara. Quando Linda entrou na sala de conferência para nossa primeira reunião, foi como olhar no espelho do meu passado. Ela tinha olheiras profundas, roupas um pouco amassadas de quem estava trabalhando turnos duplos e aquela expressão de desespero silencioso que eu conhecia muito bem. Senhora Rodrigues, obrigada por vir, indiquei a cadeira na frente da minha mesa. Sei que deve ser difícil estar aqui. Ela sentou-se rigidamente, claramente incomodada. Para ser honesta, não sei bem por que vim. Uma amiga me deu o cartão de vocês, disse que poderiam me ajudar, mas eu tentei outras consultorias financeiras antes e elas basicamente me disseram que eu estava ferrada. Linda, eu disse inclinando para frente e falando no tom mais gentil que consegui. Posso te contar uma coisa? 3 anos atrás, eu estava devendo mais de $300 mil por causa do tratamento do meu pai. Sei exatamente como você se sente nesse momento. Os olhos dela se arregalaram. Você?
E não apenas consegui sair dessa situação, como agora estou aqui ajudando outras pessoas que passaram pelo mesmo que nós passamos. Eu não podia deixar meu filho morrer por causa de dinheiro, ela disse, as lágrimas correndo pelo rosto. Qualquer mãe faria a mesma coisa. Claro que sim, concordei. E Miguel tá bem agora? O rosto dela se iluminou pela primeira vez desde que chegara. Tá perfeito, correndo, brincando, dirigindo-me maluca como qualquer criança de 6 anos deveria fazer. Passamos o resto da reunião analisando detalhadamente todas as dívidas dela. Diferente da minha situação caótica, Linda havia mantido registros meticulosos de cada empréstimo, cada pagamento, cada correspondência. Era claro que ela era muito mais organizada financeiramente do que eu havia sido. Linda, posso te fazer uma pergunta pessoal? Perguntei quando terminamos de revisar os documentos. Claro. Você se sente culpada pelas dívidas que contraiu? Ela parou por um momento, claramente pensando na pergunta. Todos os dias, ela finalmente disse. Meu marido, Carlos, nunca me culpa diretamente, mas eu sei que ele se ressente do fato de que agora vivemos de aluguel em vez de ter nossa própria casa. Minha filha mais velha, Sofia, teve que desistir das aulas de piano porque não podemos mais pagar. É como se eu tivesse salvado um filho, mas prejudicado o resto da família. Era exatamente como eu me sentia durante meus anos de casamento com o David. A culpa constante, a sensação de que meus sacrifícios para salvar meu pai estavam prejudicando outras áreas da minha vida. Linda, eu disse, você não prejudicou sua família. Você fez uma escolha impossível numa situação impossível e fez a única escolha que uma mãe decente poderia fazer. Agora vamos trabalhar juntas para minimizar as consequências dessa escolha. Durante os próximos 3 meses, trabalhei intensivamente com Linda para reestruturar suas dívidas. Usando as técnicas que Vanessa me ensinou, conseguimos negociar pagamentos reduzidos com vários credores, consolidar alguns empréstimos com juros mais baixos e estabelecer um plano de pagamento que cabia dentro do orçamento dela. Mais importante, conseguimos reduzir os pagamentos mensais dela de $6.000, que ela obviamente não conseguia pagar, para $2.800, que era apertado, mas possível com o seu salário de enfermeira. Madison, Linda me disse na nossa última reunião oficial, você salvou minha família, não apenas financeiramente, mas emocionalmente. Pela primeira vez em 3 anos, posso dormir à noite sem ter pesadelos sobre despejo ou falência. Casos como o da Linda se tornaram minha especialidade. Em 6 meses, já havia ajudado 15 famílias em situações similares. Cada história era diferente. Tratamentos médicos, desastres naturais, perda de emprego durante emergências familiares, mas o denominador comum era sempre o mesmo. Pessoas boas que haviam feito escolhas difíceis em circunstâncias extremas e agora precisavam de ajuda para lidar com as consequências. O trabalho era emocionalmente intenso, mas também incrivelmente gratificante. Pela primeira vez na vida, sentia que estava usando minha experiência pessoal mais dolorosa para algo genuinamente útil. Minha vida pessoal também estava melhorando drasticamente. Com o adiantamento de $50.000 que Vanessa me havia dado, consegui quitar as dívidas mais urgentes e negociar planos de pagamento realistas para o restante. Mudei do meu estúdio claustrofóbico no Queens para um apartamento de 1 quarto no Brooklyn. Nada luxuoso, mas infinitamente mais confortável. Consegui estabelecer um relacionamento completamente novo com meus pais. Quando finalmente contei para eles toda a verdade sobre as dívidas que havia contraído para salvar o papai, eles ficaram devastados pela culpa. Madison, querida, minha mãe chorou ao telefone. Se soubéssemos que você estava se sacrificando assim... Mãe, vocês não precisam se sentir culpados. Eu fiz a escolha certa. E olha só, papai está saudável, eu tenho um emprego que eu amo e tudo está se resolvendo. Papai pegou o telefone. Filha, não sei como te agradecer. Pai, não agradece. Você faria a mesma coisa por mim. É isso que famílias fazem umas pelas outras.
Foi durante esse período de estabilidade crescente que recebi uma ligação completamente inesperada. Era uma tarde de quinta-feira. Eu estava no escritório preparando relatórios quando meu telefone pessoal tocou com um número que eu não reconhecia. Alô? Madison, aqui é a Patrícia Henderson. Meu sangue gelou. Patrícia Henderson? A mãe do David? A mulher que passara anos me tratando como se eu fosse uma interesseira atrás da fortuna da família? Senhora Henderson, respondi, tentando manter minha voz neutra. Em que posso ajudá-la? Madison, sei que deve ser estranho eu te ligar depois de tudo que aconteceu, mas preciso falar com você sobre o David. Meu estômago se contraiu. O que tem o David? Bem, as coisas não estão indo bem para ele ultimamente. Desde o divórcio de vocês e o fim do relacionamento com aquela Vanessa, ele tem sido diferente. Diferente como? Que eu queria perguntar, mas esperei ela continuar. Madison, Robert e eu conversamos muito sobre o passado, sobre como tratamos você durante o seu casamento com o David, e queremos te pedir desculpas. Essa definitivamente não era uma conversa que eu esperava ter. Senhora Henderson, por favor, deixe eu terminar, ela interrompeu. Quando o David nos contou da situação financeira dele, sobre todas as mentiras que ele contou, sobre como ele tratou você, Madison, percebemos que julgamos você completamente errado. Houve uma pausa longa antes dela continuar. Você era uma boa esposa para o nosso filho. Trabalhava duro, cuidava dele, era respeitosa, mesmo quando não merecíamos. E David jogou tudo isso fora porque achava que merecia algo melhor. Senhora Henderson, agradeço as desculpas, mas tem mais, ela disse. David está numa situação muito difícil agora. As dívidas dele só aumentaram, ele perdeu o emprego no mês passado, está morando num apartamento minúsculo e, principalmente, ele parece perdido, como se finalmente entendesse o que perdeu quando perdeu você. Não consegui evitar uma risada amarga. Senhora Henderson, com todo o respeito, David não perdeu nada quando me deixou. Ele fez uma escolha, e eu fiz as minhas escolhas depois disso. Eu sei, querida. E pelo que eu ouvi, você está indo muito bem. Soube que conseguiu um ótimo emprego, que está reconstruindo sua vida. Estou, confirmei, curiosa sobre onde ela queria chegar. Madison, Patricia disse, sua voz ficando mais hesitante. David perguntou se poderíamos te ligar. Não para pedir para vocês voltarem. Ele sabe que isso não vai acontecer. Mas ele queria saber se você poderia conversar com ele. Apenas uma conversa. Ele diz que precisa te pedir perdão adequadamente. A ironia da situação era quase cômica. David, que havia me deixado por alguém melhor, agora queria conversar comigo através da mãe dele. Senhora Henderson, eu disse, finalmente. Você é honesta com a senhora. Não tenho raiva do David. Não tenho ressentimentos. Na verdade, sou grata a ele. Grata? Grata porque ele me mostrou que eu era mais forte do que imaginava, que podia sobreviver sozinha, que merecia mais do que ele estava disposto a me dar. Parei por um momento, pensando nas palavras certas. Se David quer se desculpar, ele pode mandar uma carta, mas não tenho interesse em vê-lo pessoalmente. Essa fase da minha vida acabou, Sra. Henderson, e acabou de uma forma que me permitiu descobrir quem eu realmente sou. Depois que desliguei, fiquei pensando na conversa por um longo tempo. 2 anos atrás, uma ligação da mãe do David me deixaria em pânico, me faria questionar todas as minhas decisões, me faria considerar dar outra chance para um relacionamento que já estava morto. Agora, tudo o que senti foi nada. Nem raiva, nem tristeza, nem nostalgia. Apenas uma certeza calma de que estava exatamente onde deveria estar. Naquela noite, liguei para Vanessa para contar sobre a ligação da Patricia. Como você se sente? Ela perguntou. Livre, respondi, sem hesitar. Completamente livre. E é exatamente assim que você deveria se sentir, disse Vanessa.
Madison, você cresceu tanto nestes meses, não apenas profissionalmente, mas pessoalmente. É inspirador de ver. Obrigada por me dar essa oportunidade, por acreditar em mim quando eu nem acreditava em mim mesma. Madison, eu não te dei nada que você não merecesse. Você fez todo o trabalho. Eu apenas criei o espaço para você brilhar. Depois que desliguei, sentei na minha sala de estar nova, olhando pela janela para as luzes do Brooklyn, e percebi algo fundamental. Pela primeira vez em anos, estava genuinamente feliz. Não feliz apesar das circunstâncias, não feliz esperando que as coisas melhorassem, mas feliz com quem eu era e onde eu estava naquele exato momento. David havia me deixado por alguém melhor, e, ironicamente, ao fazer isso, me permitiu me tornar a melhor versão de mim mesma. 1 ano e meio depois de começar a trabalhar na Morrison Financial Consulting, recebi uma ligação que mudaria a minha perspectiva sobre tudo o que havia vivido. Era uma segunda-feira de março. Estava no meu escritório revisando o caso de uma nova cliente quando Sarah Shen bateu na porta. Madison, tem uma mulher na recepção perguntando por você. Ela não tem agendamento, mas diz que é urgente e que você vai querer falar com ela. Qual o nome dela? Ela disse que se chama apenas a primeira esposa do David Henderson. Meu sangue gelou por um momento. A primeira esposa? David nunca havia mencionado o casamento anterior durante os nossos 8 anos juntos. Sempre disse que eu era a primeira esposa, sua primeira experiência séria de casamento. Pode pedir para ela subir, por favor? 5 minutos depois, uma mulher elegante de uns 45 anos entrou no meu escritório. Cabelos castanhos curtos, roupas profissionais caras, postura confiante. Ela se parecia com uma versão mais velha e mais sofisticada de mim mesma. Jennifer Walsh? Meu nome é Jennifer Walsh. Obrigada por me receber sem aviso prévio. Por favor, sente-se, eu disse, ainda processando a informação. Você disse que foi casada com o David? Jennifer assentiu, sentando-se elegantemente na cadeira na frente da minha mesa. De 2008 a 2012, 4 anos que prefiro esquecer. Ele nunca me contou que havia sido casado antes. Não me surpreende, Jennifer disse, com um sorriso amargo. David tem uma habilidade impressionante de reescrever sua própria história para se adequar à narrativa que quer contar. Jennifer, perdoe minha curiosidade, mas por que você está aqui? Como me encontrou? Li sobre você numa revista de negócios local, um artigo sobre jovens profissionais fazendo diferença em suas comunidades. Mencionava seu trabalho aqui e como você ajuda pessoas que contraíram dívidas por razões médicas familiares. Fiz uma busca mental e lembrei do artigo. Um jornalista havia me entrevistado sobre o crescimento da divisão Personal Recovery Services e como a nossa abordagem humanizada estava revolucionando consultoria financeira para a classe média. Quando li que você havia sido casada com o David Henderson, soube imediatamente que tínhamos muito em comum. E quando soube da traição dele com essa tal de Vanessa Morrison, decidi que era a hora de te procurar. Por quê? Jennifer abriu a bolsa e tirou uma pasta espessa. Porque, Madison, David fez exatamente a mesma coisa que ele fez com você, e suspeito que vai fazer com todas as mulheres que cruzarem o caminho dele. Durante a próxima hora, Jennifer me contou uma história que era assustadoramente similar à minha. David havia se casado com ela quando ela era uma jovem professora de escola primária. No início, ele havia sido charmante, atencioso, aparentemente apaixonado, mas depois de alguns anos começou a criticá-la por falta de ambição, por se contentar com pouco. Ele me fazia sentir como se eu nunca fosse suficiente. Constantemente comparava-me com outras mulheres, colegas de trabalho dele, esposas dos amigos, até atrizes na televisão. Sempre havia alguém que era mais bem-sucedida, mais ambiciosa, mais interessante do que eu. A história ficou ainda mais familiar quando Jennifer descreveu os últimos anos do casamento deles. David trabalhando até mais tarde, viagens misteriosas de negócios, comportamento secretivo com o telefone, frieza emocional crescente. A mulher pela qual ele me deixou era uma executiva de marketing,
10 anos mais nova que eu, MBA de Harvard, salário de 6 dígitos. Tudo o que David disse que eu deveria aspirar a ser. E o que aconteceu com eles? Casaram 6 meses depois do nosso divórcio ser finalizado, Jennifer respondeu. Duraram exatos 18 meses antes dela descobrir que ele estava tendo um caso com a assistente dele. Minha mente estava correndo. Você está dizendo que David tem um padrão? Madison, David é o que psicólogos chamam de narcisista serial. Ele procura mulheres que pode moldar e controlar, geralmente mulheres genuinamente boas com baixa autoestima. Ele as constrói apenas o suficiente para se sentirem dependentes da aprovação dele, depois passa anos as destruindo psicologicamente enquanto procura por uma atualização. Jennifer abriu a pasta que havia trazido e me mostrou documentos. Depois que meu casamento com David acabou, fui à terapia por 3 anos. Minha terapeuta me ajudou a entender o padrão de abuso emocional que eu havia sofrido e me encorajou a documentar tudo, caso um dia eu quisesse ajudar outras vítimas dele. Os documentos incluíam trocas de e-mails entre David e a executiva de marketing, evidências de pelo menos 2 outros casos que ele havia tido durante o casamento deles e registros de como ele havia manipulado financeiramente o divórcio para minimizar o que Jennifer receberia. Madison, Jennifer disse, me olhando diretamente nos olhos. Vim aqui hoje porque quero te agradecer. Me agradecer? Por quê? Porque você foi a primeira mulher que conseguiu escapar do ciclo dele antes que ele a destruísse completamente. Quando soube que você não apenas sobreviveu ao casamento com ele, mas prosperou depois, soube que havia esperança para outras mulheres como nós. Jennifer me explicou que, depois de ler o artigo sobre mim, havia contratado um investigador privado. Aparentemente, isso era mais comum do que eu imaginava, para descobrir o que havia acontecido com David recentemente. Ele tentou a mesma coisa com pelo menos 3 outras mulheres depois de você, ela revelou. Mas todas elas descobriram seu padrão rapidamente e se afastaram. Parece que sua reputação finalmente o alcançou. E onde ele está agora? Morando com os pais em Westchester. Perdeu o emprego, perdeu o apartamento, está em terapia obrigatória como parte de um acordo legal relacionado a algumas de suas dívidas. Aparentemente, finalmente atingiu o fundo do poço. Sentei em silêncio por alguns minutos, processando todas essas informações. David não era apenas um marido que havia me traído, era um predador emocional com um padrão estabelecido de comportamento abusivo. Jennifer, obrigada por me contar tudo isso. Mas posso perguntar qual é o seu objetivo ao me procurar? Ela sorriu e, pela primeira vez desde que chegara, parecia genuinamente esperançosa. Madison, quero propor uma parceria. Que tipo de parceria? Sei que você desenvolveu a expertise em ajudar pessoas com dívidas contraídas por emergências familiares. Eu, depois de anos de terapia e educação continuada, me tornei especialista em ajudar mulheres que saíram de relacionamentos emocionalmente abusivos. Jennifer se inclinou para frente, claramente animada com a sua ideia. Há uma sobreposição significativa entre esses 2 grupos. Mulheres em relacionamentos abusivos frequentemente contraem dívidas tentando agradar parceiros manipuladores ou para esconder problemas financeiros causados pelo comportamento irresponsável dos parceiros. Era verdade. Nas minhas consultas, frequentemente encontrava mulheres cujas dívidas eram resultado direto ou indireto de relacionamentos tóxicos. E o que você está exatamente propondo? Um programa conjunto, consultoria financeira combinada com apoio emocional para mulheres saindo de relacionamentos abusivos. Você lidaria com a recuperação financeira, eu lidaria com a recuperação emocional. A ideia era brilhante. Você já conversou com sua chefe sobre isso? Na verdade, trabalho para mim mesma agora. Tenho uma pequena prática de terapia especializada. Mas pensei que poderíamos começar como um programa piloto através da Morrison Financial. Naquela tarde, apresentei a ideia para Vanessa e Sarah. Elas ficaram imediatamente interessadas, especialmente quando mencionei as estatísticas que Jennifer havia trazido sobre a correlação entre abuso financeiro e emocional. Madison, disse Vanessa, isso poderia ser exatamente a expansão que estávamos procurando, e tendo você como a face do programa, considerando sua própria experiência, seria autêntico, não seria apenas um serviço que oferecemos,
seria um serviço criado por alguém que viveu a experiência. Nos próximos 3 meses, Jennifer e eu trabalhamos juntas para desenvolver o programa Recomeço Completo, um serviço integrado de recuperação financeira e emocional para mulheres saindo de relacionamentos tóxicos. Combinamos minha expertise em reestruturação de dívidas com a especialização dela em trauma e recuperação emocional. O programa foi lançado oficialmente em julho, e em 6 meses já tínhamos uma lista de espera de mais de 100 mulheres. Histórias chegavam até nós diariamente. Mulheres que descobriram dívidas secretas dos maridos depois do divórcio, mulheres que contraíram empréstimos para sustentar parceiros viciados em jogos, mulheres que arruinaram seu crédito tentando salvar relacionamentos que já estavam mortos. Cada história era diferente, mas o denominador comum era sempre o mesmo. Mulheres inteligentes e capazes que haviam perdido a si mesmas tentando salvar homens que não mereciam ser salvos. No primeiro aniversário do programa Recomeço Completo, Vanessa organizou uma festa pequena, mas elegante no escritório. Estavam presentes todas as funcionárias da Morrison Financial, Jennifer, algumas das nossas primeiras clientes e, surpreendentemente, meus pais, que haviam voado de Ohio especialmente para o evento. Madison, disse minha mãe me abraçando bem apertado, não conseguimos expressar como estamos orgulhosos de você. Vê como você transformou a sua dor em algo que ajuda tantas outras pessoas. Meu pai, sempre mais econômico com palavras, simplesmente me olhou e disse: "Você é mais forte do que eu jamais imaginei, filha." Durante a festa, recebi uma mensagem inesperada no meu telefone. Era de Linda Rodrigues, minha primeira cliente. Madison, vi a notícia sobre seu programa na internet. Queria que você soubesse que Miguel começou aulas de piano mês passado. Finalmente conseguimos nos mudar para uma casa própria. Nada disso seria possível sem sua ajuda. Obrigada por me mostrar que era possível recomeçar. Mensagens similares chegaram durante toda a noite. Mulheres que eu havia ajudado ao longo dos últimos 2 anos, contando suas vitórias, seus marcos, seus recomeços. Cada mensagem era uma lembrança de por que o trabalho que fazia era importante. Por volta das 10 da noite, quando a festa estava terminando, Vanessa se aproximou de mim com 2 taças de champanhe. "Madison, tenho uma confissão a fazer", ela disse. "Qual?" "No dia em que ofereci o emprego para você, eu não estava sendo completamente honesta sobre minhas motivações." Meu estômago se contraiu ligeiramente. "Como assim?" "Eu disse que queria expandir para o mercado de consultoria financeira pessoal por razões de negócio. E isso era verdade, mas não era toda a verdade." Vanessa tomou um gole do champanhe antes de continuar. "A verdade é que me vi em você naquele dia. Não a situação financeira. Eu nunca passei por isso, mas a experiência de descobrir que o homem que amava estava usando você." "Vanessa!" "Meu primeiro marido não me traiu por outra mulher", ela continuou. "Ele me traiu pelo dinheiro. Descobri que ele havia se casado comigo especificamente pelo meu dinheiro, que me via como um investimento financeiro, não como uma pessoa." Ela olhou pela janela do escritório para as luzes de Manhattan. "Quando vi como David falava sobre você, como ele reduzia uma mulher claramente inteligente e dedicada a estereótipos sobre falta de ambição, reconheci o mesmo tipo de manipulação que eu havia sofrido. Por isso você quis me ajudar? Por isso quis te dar uma chance de descobrir quem você realmente era quando não estava tentando ser suficiente para um homem que não merecia você." Nós brindamos em silêncio. 2 mulheres que haviam encontrado força uma na outra depois de terem sido deixadas por homens que achavam merecer algo melhor. 3 meses depois, recebi um e-mail que me fez sorrir pela primeira vez em muito tempo ao pensar em David. Era de Patricia Henderson. "Madison, espero que esteja bem. Vi o artigo sobre seu programa no New York Times e queria te parabenizar. Robert e eu sempre soubemos que você era especial, mesmo quando não soubemos reconhecer isso adequadamente. David está melhorando lentamente em terapia e parte do seu progresso envolve reconhecer o dano que causou às pessoas que o amaram. Ele escreveu uma carta pedindo desculpas que espero que aceite, não como um pedido de reconciliação, mas como parte da sua jornada para se tornar uma pessoa melhor. Com carinho e respeito,
Patricia. A carta de David estava anexada. Era longa, detalhada e surpreendentemente madura. Ele admitia ter mentido sobre as suas finanças, sobre casamentos anteriores, sobre praticamente tudo relacionado a quem ele era realmente. Mais importante, reconhecia que havia me manipulado emocionalmente e que havia projetado suas próprias inseguranças em mim, e que havia destruído algo genuíno porque não conseguia acreditar que merecia ser amado por quem realmente era. Li a carta uma vez, depois a guardei numa pasta que raramente abria. Não senti raiva, não senti tristeza, não senti vindication. Senti apenas uma espécie de paz silenciosa, como quando você finalmente entende a resposta para uma pergunta que havia te incomodado por muito tempo. Hoje, 2 anos depois de tudo começar com aquela descoberta devastadora no meu antigo apartamento, posso dizer honestamente que David me fez o maior favor da minha vida quando me deixou por alguém melhor. Ele estava certo. Vanessa era melhor do que eu. Era mais sofisticada, mais sucedida financeiramente, mais experiente no mundo dos negócios. E eu sou grata que ele tenha reconhecido isso, porque me forçou a descobrir algo fundamental. Eu não precisava ser melhor do que outras mulheres. Eu precisava ser a melhor versão de mim mesma. Agora, quando acordo todas as manhãs no meu apartamento confortável em Brooklyn, quando vou para um trabalho que amo e onde faço diferença real na vida das pessoas, quando olho para minha conta bancária e vejo estabilidade em vez de dívidas esmagadoras, sei que essa vida, a minha vida real, é infinitamente melhor do que qualquer vida que eu poderia ter tido tentando ser suficiente para um homem que nunca ia me valorizar. David disse que encontrou alguém melhor, e no final das contas, eu também encontrei. Encontrei-me. E essa, gente, é a única pessoa por quem vale a pena apurar todos os dias. A seguir, você tem mais 2 histórias de destaque bem na sua tela. Se esta te surpreendeu, você não vai querer perder essa. É só clicar e conferir. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nada.